Olá, meu amigo prezado cliente da Purilife, ou ainda não, aqui começa a nossa jornada de limpeza na nossa casa chamado corpo. Quero convidar você, a partir desse primeiro vídeo, até o final da série, nós vamos tratar o nosso corpo como se fosse uma casa. A casa onde mora o espírito e a alma, o nosso corpo que nós precisamos dele em todos os momentos. Para onde nós vamos, precisamos do nosso corpo. Nós precisamos do nosso corpo para tudo. Então, eu queria que nessa série você visse o seu corpo como se fosse uma casa. Na realidade, ele é uma casa espiritual. Então, vamos tratar de limpar esta casa. Nesse primeiro vídeo, nós vamos começar já falando da água, a importância da água. Ok? Água, quando nós, numa casa mesmo, casa, literal casa, para limpeza nós usamos água, usamos sabão, usamos vassoura, usamos aí uma série de ferramentas para que a gente possa deixar a casa em ordem. Pois bem, o nosso corpo é bem parecido. Quero começar hoje falando da importância da água no nosso corpo. Vou trazer aqui para você agora alguns dados da importância e quantidade de água que nós temos no corpo. É o líquido da vida, que sem ele nós não podemos viver. Aliás, tudo que é vivo, desde a planta ao homem aos animais, precisam de água. É o líquido solúvel da vida. Então vamos tratar desse assunto. Veja aqui a importância da água e o que ela representa no corpo humano. Vamos ver. Cerca de 75% do peso de um músculo é composto por água. O sangue, por sua vez, contém 95% de água. A gordura corporal, 14%, e o tecido ósseo, 22%. Já a quantidade de água no coração e no cérebro humanos é de 73%. Os pulmões são 83% água. Os rins chega a 79% e a pele é de 64%. O corpo humano possui cerca de 65% de água em homens adultos e 60% em mulheres adultas. Viu aí a quantidade de água, a importância da água regando o nosso organismo, o nosso corpo? Claro, muitas perguntas me fazem em relação à água, qual a água ideal que se deve beber, enfim. Bom, a água acontece o seguinte, tem três situações. Existe uma água ácida, existe uma água neutra e uma água alcalina, que é a água ideal. A água ácida, toda água com pH abaixo de 6, ela é uma água ácida, ela não vai hidratar você, muito pelo contrário, ela vai acidificar o teu organismo, e um organismo ácido é um organismo preparado para desenvolver doenças das mais diversas, desde as degenerativas a doenças mais diversas possíveis. Depois nós temos uma água com pH 7. A água com pH 7 é uma água neutra, é uma água que nem é alcalina e nem é ácida. É para criança, por exemplo, que acabou de desmamar, então a criança já é muito alcalina, então essa é a água ideal. Mas para nós adultos, qual é o pH, que aliás está em cada garrafinha de água, atrás da garrafinha, tem lá com letrinhas bem pequenininhas, eu não sei por que tão pequeno, principalmente os idosos não conseguem ler aquilo, então é pH acima de 7,5, 7,5. Quando você tem um pH acima de 7,5, pelo menos 7,4, você já tem uma água alcalina. Essa água é uma água que te hidrata, é uma água que flui melhor. Os clústeres, que são as moléculas pesadas da água, ela está mais solúvel, então ela hidrata mais a gente. Então, a água ideal para nós bebermos no dia a dia, água alcalina, porque o nosso organismo precisa de alcalinidade, sem tirar a acidez normal que tem o estômago, mas ele precisa de alcalinidade, ok? A outra pergunta, quanto que eu devo beber de água por dia? Bom, aí é o seguinte, alguns estudos mostram que 30 ml por cada quilo, 30 ml por cada quilo corpóreo. Eu, por exemplo, eu peso 65 quilos. 2 litros de água para mim por dia está ótimo. Se eu não ingerir 2 litros, pelo menos 1 litro precisa ingerir. Levando em conta que os sucos, o café ou qualquer outra coisa que você
vem ingerir durante o dia, também conta como líquido, né? Então, 30 ml por cada quilo que você tem, cada quilo do seu corpo, ok? Alguém pergunta, sim, mas se eu tomar água demais faz mal? Sim, tudo demais é veneno, ok? Eu conheço pessoas que tomaram água, foram na ideia de tomar 5 litros de água por dia e tiveram os problemas renais sérios. Conheço uma que hoje faz hemodiálise e tomava 5 litros de água por dia. Não há necessidade disso. Você sobrecarrega os rins e você pode ter paralisação dos rins, parcial ou até total, e precisar, como essa pessoa, de fazer hemodiálise, aí quase não pode beber água nenhuma. Atenção, idosos, passou de 60 anos, algumas coisas vão diminuir, aliás, muita coisa, né? Por exemplo, o apetite diminui e a sede também diminui. Então você precisa tomar água mesmo que você não tenha sede. E atenção, se você tem um idoso em casa, hoje estudos mostram que um idoso pode viver até de 5 a 10 anos a menos se não beber água. E se você deixar eles procurarem água, a sede deles já foi reduzida e muitas vezes eles não lembram da água. Se tiver Alzheimer, então, você tem que dar água para esse idoso, porque senão ele vai viver menos. É só você pensar nas plantas. Uma planta sem água, ela primeiro murcha e depois ela entra no processo de morte, ela vai morrendo. Nós, seres humanos, a mesma coisa. Então, não poderia começar essa série, Meu Corpo, Minha Casa, né, tratando o corpo como uma casa, sem começar com a água. A água é de importância imensa para regular a temperatura corporal. Para tudo nós precisamos de água. Quando nós respiramos, uma média de 250 a 300 ml de água por dia nós precisamos só para falar e para respirar. Enquanto respiramos, enquanto estou falando aqui, estou gastando água. Uma outra coisa, como devo tomar água durante o dia? O ideal seria 8 copos de água durante o dia. E você vai aí fazendo o controle de horário para essa água. O primeiro copo é quando você levanta de manhã. Levantou de manhã? Você, durante a noite, você não percebeu, mas seu corpo estava gastando água, né? As pálpebras, a respiração, tudo gasta água enquanto você está dormindo. É como se fosse um carro, você amanhece com o tanque vazio. Então, passa no posto logo de manhã. Então, você já vai lá no seu filtro, já vai lá na sua água e você toma um copo de água logo de manhã em jejum. Tem pessoas que espremem um limãozinho lá, enfim, mas água de manhã, o primeiro copo. Aí depois você vai controlando durante o dia. Durante o dia você vai controlando mais um copo, antes do almoço, depois do almoço, 1 hora antes, 1 hora depois. E o último copo, esse pode salvar a sua vida de um infarto, por exemplo, que é o copo antes de você ir dormir. O último copo d'água é de uma importância fundamental. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Ele ficou um pouco maior, né? Um pouco maior. Vou tentar enxugar os demais, mas não dá para passar mais informações em 2 minutos também. Então, a água é muito importante. Beber água todos os dias, para que você não entre no processo de desidratação. Uma outra dica que eu dou a você. Como é que você sabe se está hidratado ou desidratado? Pela cor da urina. A cor da urina. Quando você for ao banheiro, e é bem importante que você tenha vasos brancos, né? Porque aí dá para mostrar melhor, né? Se a urina estiver muito amarela, muito concentrada, é sinal que você está desidratado. Se ela tiver menos, não tanto nem tanto, tá mais ou menos. Mas qual é o ideal? O ideal é que ela esteja bem clarinha, um amarelo bem clarinho, parece um chá de camomila, né? Bem clarinho, aí você está hidratado. Também ela não pode estar da cor de água, senão você está bebendo água demais e não dá tempo os rins processarem isso e a água simplesmente passa e sai. Então, o ideal é isso. Pelo menos 2 litros de água por dia é o ideal para que você tenha saúde e mantenha o corpo em ordem. A água ajuda a retirar as toxinas, a água vai limpando, literalmente, água de boa qualidade. Não é toda a água. Aquela água vendida no farol com pH de 4, essa água de galão de 20 litros tem um pH de 4,5, não poderia nem ser vendida. No Brasil, há uma lei que diz que só pode comercializar água com pH acima de 6, mas não é o que acontece. Então veja só, a qualidade da água que você der, quanto melhor for o pH, 7, 7,5, 8,5 é o ideal para que você se hidrate e tenha saúde.
Pois bem, esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa série Meu Corpo Minha Casa, ok? Meu Corpo Minha Casa. Até amanhã no próximo vídeo. Grande abraço a todos.